Boa tarde, pessoal. Bem-vindo novamente, né, aos que estão aqui presencialmente, bem-vindo àqueles que estão nos assistindo aí ao vivo pelas redes sociais. Um prazer a gente anunciar a próxima roda de conversa, né, próximo círculo de debate. Mas antes vamos iniciar com um canto de saudação da nossa guerreira Darlene Talcani e depois da Graciliana. Boa tarde. Vocês vão ouvir agora o canto voz feminina da língua caribe. He, he, awapaniania ya he ya he, awapaniania ya he ya he, woku ese shirakevulu. Oku ese shirakevulu, hai 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 he, alai se kwa motu shirakevulu, alai se kevulu kwa motu alai se, hai 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 hai, awapania nia ya he, awapania nia ya he, hai hai he. Hey, hey. Eu pediria aos meus irmãos indígenas, e os não indígenas fiquem à vontade, ao menos ficar em pé, para nós reverenciarmos as grandes forças do universo que nos move. Então, eu vou cantar no meu linguagem indígena do meu povo Vaconã Cariri. Vou usar isso aqui, não. Obrigado às duas por esse momento, né, de abertura. Eu vou passar imediatamente a palavra para a mediadora dessa próxima rodada aqui, que é a Ana Valéria. Obrigado por aceitar o convite, Ana, e chame nossos convidados. Bom, então eu queria chamar aqui os palestrantes dessa tarde, agora conosco, o Marcos Terena, Graciliana, que acabou de falar para nós, cantar para nós, e o Almires, Guarani, para estarem aqui com a gente. Se vocês quiserem sentar, eu sento do lado. Bom, boa tarde a todas e todos. Eu queria, inicialmente, agradecer o convite para moderar essa mesa. É uma honra para mim, vocês não têm ideia do tamanho dessa honra. O Marcos Terena aqui conhece a minha história, eu sou advogada e eu advoguei para direitos indígenas durante muitos e muitos anos. Em 1988, quando a Constituição foi aprovada,
eu estava começando a minha vida como advogada e trabalhei numa organização chamada Núcleo de Direitos Indígenas. Depois eu fui sócia fundadora do Instituto Socioambiental, o ISA, e trabalhei como advogada. E dediquei mais de 20 anos da minha vida a advogar pelos direitos indígenas. Vi muitas das coisas sobre as quais eu acho que a gente vai falar hoje à tarde aqui mudarem, avançarem, darem para frente, darem para o lado. Vi alguns dos desafios andarem para frente, vi algumas coisas começarem a ficarem arriscadas, enfim, os problemas começarem a surgir. E, de alguns anos para cá, eu estou à frente de uma fundação chamada Fundo Brasil de Direitos Humanos, que apoia projetos de defesa de direitos, inclusive vários deles de defesa de direitos indígenas. Então, para mim, é uma honra muito grande, porque isso me traz de volta 100% para a questão indígena, e, em especial, para o momento da Constituinte, que eu acho que a gente vai falar aqui hoje, na medida em que nós estamos num painel chamado Constituição Cidadã, 30x3, e que a ideia é que a gente possa ouvir aqui de 3 lideranças indígenas um pouco da impressão deles, ou da história deles, da avaliação deles sobre o que foi a Constituição de 88, quais os avanços que ela trouxe e, enfim, quais os desafios, o que não avançou, né, e quais os desafios que a gente ainda tem pela frente. Só para começar, eu não quero tomar tempo como moderadora, que não é o meu papel, mas só para começar eu trouxe deixa eu ver se... Pode botar o PowerPoint? Aqui, desculpe. Só para começar, eu trouxe aqui se funcionar, mas ele pode ser que não funcione, porque eu não sou ótima nesse negócio. Então, só para começar, eu queria fazer uma provocação de quem viveu em 1988 e está vivendo até hoje, em 2018. Eu trouxe aqui dados que são do Instituto Socioambiental, do qual eu sou sócia, fundadora, ainda sou na Assembleia hoje, de 1988 e de 2018, que eu acho que são dados emblemáticos para a gente pensar. Em 1988, o Instituto Socioambiental, que é uma organização que trabalha com dados, com monitoramento de dados, monitoramento de terras indígenas, ele fazia um trabalho que era baseado só em fontes de documentos oficiais, tanto de contagens de etnias, de povos, de população, quanto de terras indígenas. Em 1988, esses dados estavam baseados só em documentos oficiais. A gente, naquele momento, não tinha censo do IBGE que computasse indígenas, não se pensava em computar índio dentro do censo do IBGE, não existia CESAI, não existia nenhum outro dado. Então, os dados oficiais, aqueles de portarias, decretos de homologação e tal, falavam em 235.616 indígenas vivendo em terras indígenas. Eram 206 etnias, de acordo com esses dados, documentos oficiais. Óbvio que aqui não conta a população fora de terra indígena, porque ela não era computada naquele momento. Em 2018, quando a gente olha, hoje o ISA, por exemplo, tem computado no banco de dados dele 697 indígenas em terras indígenas, sendo agora 254 etnias. E o censo do IBGE, o ISA trabalha com os números do censo de IBGE de 2010, que levantaram 896.917 indígenas, sendo 524.434 em cidades, 572.083 em áreas rurais. Então, por aqui a gente vê um salto grandioso da população, seja porque não se computava a população indígena em cidade, mas também porque nós tivemos uma mudança nos números de etnias e tal, que revelam o reconhecimento de grupos e de povos que foram retomando a sua identidade, que fazem esse aumento numérico. E uma outra coisa que eu queria trazer também, aqui, está pequeno, gente, desculpe, mas eu acho que dá para a gente ver pelos desenhos. Na esquerda, aqui a gente tem um mapa do Brasil,
das terras indígenas reconhecidas oficialmente em 1988. E só pelo desenho ali a gente consegue ver qual a diferença de 1988 para 2018. Mas eu tenho aí aqui os números mais na minha mão. Em 1988, a gente contava com um total de 257 terras indígenas, que somavam 37.868.306 hectares. Era tudo que se tinha reconhecido entre terras homologadas, registradas, enfim, reservadas naquele momento. E, se a gente olhar, a gente tinha muito pouca terra indígena de tamanho maior, as terras eram muito menorzinhas, a terra Yanomami ainda era toda demarcada em ilhas, enfim, era uma outra realidade. Em 2018, a gente passa para 559 terras indígenas reconhecidas, somando um total de 111.979.793 hectares, o que é o triplo, multiplica por 3, mais ou menos, a quantidade de terra reconhecida, e isso porque hoje existem ainda mais 43 terras indígenas que foram identificadas pela FUNAI, mas até agora a gente não tem nenhum ato declaratório, então elas não foram computadas nesse mapa. Isso aqui serve só para a gente exemplificar que houve um avanço, a meu ver, como advogada que trabalhou lá atrás, em 88, que buscou defender os direitos territoriais indígenas e a demarcação de terras e tal, eu acho que houve um avanço em termos de reconhecimento de terra grandioso. Terras como Alto Rio Negro, Yanomami, enfim, uma série delas, algumas terras guaranis, que, ainda que a questão seja muito complicada até hoje com os guarani, mas antes de 1988 isso não estava nem em questão, a coisa era muito pior. Enfim, eu acho que houve um avanço, reconhecendo que ainda tem muito o que avançar, né? E eu acho que houve um avanço tanto no reconhecimento do direito territorial, quanto dos direitos que decorrem daí, na medida em que a gente sabe que a terra, para os povos indígenas, é o essencial, né, para a sua vida. Então, com esses dois dados, eu queria passar a palavra para os nossos 3 palestrantes dessa tarde, e convidá-los a falarem um pouco, né, a partir da sua experiência, sobre esses avanços, o que eles acham que avançou, o que eles acham que ainda falta avançar, quais são os desafios que a gente tem hoje. Algumas dessas questões que eu trouxe aqui, elas estão sendo questionadas, tem uma série de projetos de lei no Congresso Nacional que propõem, inclusive, andar para trás. Então, eu queria passar para vocês e deixar com vocês a palavra. Obrigada. Desculpe. A gente começa com o Marcos Terena, que a gente tinha combinado antes, que o Marcos aqui é o mais antigo, e ele vai nos ajudar fazendo uma retrospectiva das coisas. O mais antigo, o mais experiente. Daqui, Álvaro. O mais antigo aqui. Depois do Álvaro. Alô? Alô? Bom, pessoal, fico feliz também de ter encontrado aqui a doutora Ana Valéria, né? Ela chegou bem jovem lá em Brasília, e estávamos eu, Jorge Terena, que já partiu, né? O Krenak, e o próprio Paiacana, ele está por aqui, o Paiacana. Fundamos o Núcleo de Direito Indígena. Ela foi uma das primeiras advogadas que se especializou, né? Naquele tempo não havia especialista em direitos indígenas, como agora aumentou bastante. Também aqui com a Graciliana, que é uma jovem que começou com 16 anos também no movimento indígena, né? Filha do grande chefe do Chucura Cariri, o Celestino. E o Almires aqui, que um jovem que batalhou bastante, teve várias experiências assim, apurados. Agora, cantar uma música. Alô, 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 tá beleza? Então, o Almires, que é um doutor também em direitos, um advogado, né? E então
E eu não sou advogado, mas me puseram para contar eu quero contar 2 causos para vocês, né, de como foi feita a nossa participação lá em 1986, basicamente, né, quando o Brasil decidiu criar um negócio chamado Assembleia Nacional Constituinte. Só que o sistema, ele diz assim: nós vamos ter eleição em 86 e todos que forem eleitos, deputado federal ou senador, vai virar constituinte, né? Eu fui candidato lá para o Brasília, se não me engano, o Álvaro foi para o Amazonas, o Diauri, Carajá também, que já partiu, foi candidato lá para o Goiás. Então, éramos 6 pessoas achando que nós íamos ser eleitos, porque eu sempre comparo a Assembleia Nacional Constituinte com a cadeira que tem 4 pernas, né? E hoje eles chamam Constituição Cidadã. Mas eu quero dizer para vocês que na Assembleia Nacional Constituinte teve representante dos trabalhadores, dos militares, dos evangélicos, dos católicos, do Conselho de Segurança, e dos negros, das mulheres, mas não havia representação das primeiras nações, que são os índios. Então, por isso que eu fiz aquela frase, a justiça nunca sobreviverá sem os valores indígenas, mostrando aqui as mulheres e os homens xerente, né? Aí eu posso mudar aqui, né? Para cima? Ah, já veio. Aham. E eu destaquei esse artigo, número 232, da Constituição, que é famoso, né? Todo mundo fala disso, todo advogado que trabalha com indígena, e quem é contra o indígena também se baseia nesse artigo, que é um dos itens mais importantes, né, que hoje em dia a Constituição reconhece comunidades, organizações legítimas para ingressar em juízo. O índio pode entrar em juízo, por exemplo, contra a FUNAI, né, contra o Estado, contra aqueles que ameaçam os direitos indígenas. E uma coisa muito interessante, que nós ajudamos a criar, inclusive, o Ministério Público, que não existia, mas existia a Procuradoria-Geral da República, mas, junto com os advogados da Procuradoria, nós ajudamos a criar esse tal de Ministério Público, para que ele pudesse ser um agente independente para defender os nossos direitos, que são esses jovens advogados do Ministério Público que estão fazendo todo esse barulho aí a favor dos direitos humanos no sentido mais amplo, né? E também foi. Eu peguei essa foto aqui exatamente para mostrar. Aqui tem um colar indígena, e lá atrás tem um jovem, provavelmente Camaiurá ou Cuicuro, né? Não me lembro bem. E exatamente para mostrar, fazer referência àquilo que nós estamos conversando aqui nesses dias, o Círculo de Saberes, o Movimento da Memória, né? Que lá atrás, aquele jovem lutador de Ruca-Ruca, ele está simbolizando, ele está caminhando, né? Em busca, por exemplo, né? Eu quis dar isso como exemplo, dos seus direitos, né? Como jovem indígena, com aquela roupa, com aquele traje, né? Porque lá no Congresso Nacional, quando nós articulamos a presença indígena para garantir o nosso direito, o nosso capítulo, nós montamos uma estratégia para entrar no Congresso, né? Nós tínhamos um grupo muito grande de Caiapó, muito articulado, né? Naquele tempo, tínhamos propostas claras, né? Que é o que eu comentei ontem em relação ao movimento indígena atual, de que nós queríamos. Nós queríamos entrar dentro do Congresso para mostrar a nossa cara, mas a gente não pode lá chegar aí chutando os deputados, né? Nem quebrando lá os vidros, tal, né? Porque nós queríamos entrar como primeiras nações e queríamos que o Congresso e a sociedade brasileira entendessem que nós não tínhamos representante como deputado nem como senador, mas nós queríamos ter direitos garantidos como primeiros povos do Brasil, né?
Você vê que tem essa figuração aí, que eu estou mais ou menos mostrando isso. E eu era uma das pessoas, como eu também comentei ontem com vocês, eu não gostava muito de aparecer, a não ser, eu gostava de montar estratégia. Né? Quando eu jogava futebol, também gostava de jogar no meio de campo, senão os caras acabavam com o meu joelho. Né? Então, o que aconteceu? Eu morava já em Brasília, já era estudante, né? E pensei assim, pô, como que nós vamos entrar aí dentro do Congresso? Aí eu pensei assim, bom, aí dentro do Congresso tem representante de todo mundo, menos os índios. Nós não conseguimos entrar, porque não tivemos votação para ser deputado constituinte. Mas eu conhecia todos os indígenas. Eu conhecia índio do PT, eu conhecia índio do PDT, conhecia índio do PMDB, conhecia índio do PFL naquele tempo, que é o mesmo DEM hoje, né? Aí eu fui falar com eles, pô. Eu falei, pô, vamos lá, rapaz, temos que ir lá, tal. Vamos preservar os nossos líderes tradicionais, mas vamos lá conversar política lá dentro. Beleza? Beleza. Então, eu consegui arranjar sete índios. Falei, agora nós vamos entrar lá de gravata, hein? Nada de cocar, nada de pintura, vou entrar com gravata, terno, igualzinho eles. E com quem que nós vamos falar? Vamos falar com o presidente da Constituinte, que era o deputado aqui de São Paulo, chamado Ulisses Guimarães. Era difícil falar, todo mundo queria falar com ele. Mas lá dentro, o assessor dele era meu amigo. Liguei para ele, ele falou, vem tal hora aqui. Né? Ou seja, assim como alguém falou aqui, acho que no debate sobre a universidade, de infiltrar na universidade, né? Alguma coisa assim, nesse sentido. Então, nós infiltramos um cara lá dentro do gabinete do Ulisses Guimarães. E ele falou, vem tal hora. E fomos lá. 5 minutos que chegamos, o Ulisses Guimarães abriu a porta, e ele ficou surpreso, porque ele viu ali 5 caras com paletó e gravata igual ele, falando que era índio, e um era do PMDB, outro era do PDT, outro era do PT, e sentamos com ele, meia hora, explicando para eles que nós vamos construir um capítulo dos índios. Agora, ele disse, beleza, quando tiver os debates, me fala como é que estão as coisas, eu vou ajudar vocês. Eu creio que o Ulisses Guimarães ele achava que ia chegar um monte de índio pintado, né, para ele sair na televisão, para ele sair no jornal, tal, né? Aquele estereótipo que nós temos debatido aqui. Então, com isso, pessoal, nós conseguimos entrar aí dentro da Constituição e trabalhar 2 anos. Quero aqui, inclusive, recordar, né, do grande líder Moura, né, o Manuel Moura. Ele foi estratégico também, porque ele era o presidente da COIAB, né? Um homem inteligente, um homem espiritualista, e que soube conduzir a tropa também para entrar dentro do Congresso. E, finalmente, que eu queria... Isso que eu já falei ontem. Sim. O que eu queria dizer para vocês é sobre essa participação, né? Essa Assembleia Nacional Constituinte, que nós não conseguimos eleger ninguém, em 86, e nenhum índio foi eleito, né? E esse lobby indígena que eu queria me concentrar para concluir a minha participação, a garantir a voz das primeiras nações dentro do Congresso. E, com isso, pessoal, nós procuramos achar os deputados que eram a favor dos índios dentro do Congresso. Mas eu quero dizer para todos os irmãos indígenas aqui, principalmente, que se não fosse a maraca dos nossos pajés, em cima do Congresso Nacional, né, cantando, dançando, o que aconteceu? Os deputados subiram para cima do Congresso, vou lá ver o que está acontecendo com aqueles índios, né? E juntou muito deputado, né, lá, que eram constituintes, eleitos, tudo beleza, junto com a gente, dançando com a gente, como vocês dançaram aqui, e eles começaram a incorporar a vontade nossa de garantir os nossos direitos. Não era esse daí que eu chamo de lobby, porque havia muito lobby no Congresso Nacional nessa época. Lobby dos militares, lobby dos professores, lobby do Ministério Público, né?
E nós não tínhamos o lobby estilo deles, mas nós tínhamos que usar aquilo que nós tínhamos de arma para garantir esse direito, né? Deixa eu ver se consigo passar. Que é a aliança estratégica, né? Com isso, pessoal... Ué, voltou? Ué, tá. Então, essas regras sobre os direitos indígenas, que eu queria também salientar para vocês, o Estatuto do Índio, a Constituição Federal, a Convenção Internacional, agora 169, a Declaração da ONU, todas elas foram escritas pelos advogados não indígenas, né? Todos. A declaração, e eu, de certa forma, participei da Constituição, da Declaração da ONU, principalmente, que, inclusive, a Ana Valéria também tinha experiência internacional, e onde conseguimos empurrar conceitos indígenas, mas quem escrevia era o especialista nas linhas literárias do direito, que eram os advogados, e, geralmente, não eram advogados indígenas, né? Eu vou pedir... Peraí, está disparando, hein? Tem um item lá na 231 que fala que um ensinamento que eu tentei colocar lá na cabeça dos parentes é o seguinte: não vamos lutar só por terra, por demarcação de terra, mas o aproveitamento dos recursos, como eu falei ontem, que tem dentro das nossas terras. Está garantido ali, ó, o aproveitamento dos recursos hídricos, que são águas, incluindo os potenciais energéticos, hidrelétrica, pesquisa e lavra das riquezas minerais em terras indígenas, ouro, urânio, nióbio. Eles só podem ser efetivados com autorização do Congresso Nacional. Aí vem um item que nós nunca utilizamos: ouvir das comunidades afetadas. Quem são elas? As nossas aldeias, nossas comunidades, e ficando garantida a participação nos resultados das lavras. Isso nunca foi aplicado, né? Para dizer que o povo forte, como o japonês, tem uma cultura forte, mas ele também tem economia forte. Nós, índios, temos cultura forte, mas somos tratados, como muitos de vocês falaram aqui nessa roda mesmo, como pobres, resto de povos até mesmo, né? E, para terminar, eu queria dizer também que isso daqui depois eu vou deixar aí. Pode parar aqui, por favor. Eu queria terminar dizendo o seguinte: 2 anos depois, que já estava tudo pronto, o capítulo dos índios, tudo beleza, né? Aí, o que acontecia para aprovar o direito de qualquer pessoa dentro do Congresso? Precisava ter o voto dos deputados, né? Então, nós tínhamos muitos aliados a nosso favor, mas não tínhamos voto suficiente para garantir a aprovação dos capítulos. Aí voltamos lá no Ulisses Guimarães de novo, né? Aí voltou o Paiacanda, eu chamei o Paiacã, chamei o Cubeí, chamei o Chavante, né? Chamei os Carajá, os Xerente, aqueles que estavam ali, e juntamos um monte de índio lá em cima da arena de novo, lá da cúpula do Congresso. Começando a cantar e tal. Aí eu fui lá dentro de novo. Eu fui falar com o meu amigo lá, assessor do Ulisses Guimarães. Aí ele falou: vem aqui de novo. Eu falei: eu posso trazer a tropa? Ele falou: traz, eles vão entrar aqui e tal. E ficamos ali na antessala. Ele deu um chá de cadeira na gente, quase 2 horas. 2 horas esperando o Ulisses Guimarães, porque ele falou: deve ser aqueles índios de paletó e gravata de novo, né? Mas eu falei para os caipó, principalmente: vamos cantar a dança da guerra. E o índio usa o pé e começou a fazer isso aqui, esse barulho, e balançar o gabinete do Ulisses Guimarães. Só assim conseguimos entrar e colocamos um cocar na cabeça do Ulisses Guimarães para dizer: olha, agora é contigo, comandante. E, no dia seguinte, ele apareceu nas primeiras páginas dos jornais, da televisão, e dizia o título, mais ou menos assim, da imprensa: Ulisses Guimarães garante o capítulo dos índios, né? Claro que nós falamos com o jornalista também. Jornalista, põe esse título aí, pô, né? Então, com isso, de certa forma, contando uma história muito rápida, né? Assim, conseguimos garantir os capítulos dos índios, que hoje, até hoje, não temos deputado federal no Congresso Nacional,
e nós precisamos ter para que esses capítulos, como disse a Ana, eles estão ameaçados. Porque os deputados ruralistas, por exemplo, eles são contra os direitos indígenas. Então, por isso que eu acho que... Até vi um candidato aqui, cadê o Cacá? Foi embora? Eu ia lançar a candidatura dele aqui, pois ele não tem voto aqui em São Paulo. Mas agradecer a vocês por essa oportunidade de fazer essa rápida história de como que nós conseguimos, através do lobby indígena, espiritual, cultural e seriedade, garantir o capítulo dos índios, que até hoje ainda existe na Constituição brasileira. Obrigado. Vou tentar aqui. Obrigado, Marcos. A história que o Marcos conta, ela é muito mais longa e mais detalhada do que isso. A gente pode detalhar depois. Mas eu acho que é importante a gente ressaltar que a luta dos indígenas, o lobby, todo esse processo que ele falou, e o resultado, o capítulo do índio na Constituição, uma Constituição com um capítulo inteiro dedicado aos direitos indígenas e mais uma série de outros direitos ao longo do seu texto, naquele momento, ela foi uma reviravolta na história, inclusive, da América Latina. A nossa Constituição, para quem não sabe, ela serviu de exemplo para que outras constituições na Colômbia, no Paraguai e tal, um pouco se espelhassem no que tinha sido feito aqui e produzissem os seus textos. Por mais falho que ele seja, na verdade, ela foi um salto em relação ao que a gente tinha para trás, e acho que propiciou uma série de coisas que a gente viu desde então. E, com isso, eu queria passar, então, para a Graciliana e pedir para ela trazer os seus comentários. Obrigada. Do olhar de todo seá, todo secá, de Toniquiá, de Setso, Daniel, Claínquia, Ana. Eu falei no meu idioma também, indígena. Para quem não me conhece, eu sou Graciliana Celestino Acanã, faço parte do meu povo, Chucuru Cariri, do estado das Alagoas, da região Nordeste. Eu dei, primeiramente, os agradecimentos ao grande ser que me move, que aqui estou, não porque quero, mas porque sou uma missionária e uma indígena que sou movida pelas 4 forças do universo. Estou agradecendo a ele, estou pedindo a proteção do meu setso do indígena Daniel Mundurucum, que foi quem me apresentou ao Itaú Cultural, e agradecendo, em nome do Itaú Cultural, a Ana Fiaroto por esta oportunidade. Certo? Ao mesmo também eu agradeço a todos vocês que aqui estão, né, nesse momento de compartilhamento do saber e da memória indígena, da qual eu estou aqui na responsabilidade de tentar aprender também um pouco com vocês, mas passar um pouco da minha experiência. Eu gostaria, se possível, me ajudasse aí no material que eu trouxe. Tenho uma missão aqui de falar para vocês um pouco da Constituição Cidadã, dentro desse círculo de saberes. Tem como localizar aí, por favor? Bom, nessa época de 1998, eu era apenas uma criança indígena, da qual o Marcos aqui já relatou. Tinha um grande líder indígena, que é o cacique Manuel Celestino, que, junto com demais líderes da região Nordeste, ele teve como missão trabalhar nessa vida missionária, defender os direitos dos povos indígenas e juntar junto com os irmãos indígenas. Eu vim aqui falar especificamente sobre os povos indígenas e o culto à dignidade e do bem viver. Eu peço que adiante, por favor. Eu trouxe alguns tópicos aí, vai passando aí as imagens, né? Falar sobre a Constituição brasileira, a gente tem que falar e passar principalmente pelas histórias anteriores, em especial a questão da regularização da posse e da propriedade, considerando a história, né, e a dizimação dos povos indígenas, quando os não indígenas garantem esse direito constitucional através das leis frias,
né, que até hoje eu considero como leis frias, e isso, naquela época de Brasil colônia, era através de decreto. Depois, como vocês mesmos viram, né, eu vou volta, por favor. Isso não começou só em 1998. Né? Essa história da questão da identidade, do viver e da dignidade indígena, ela começa desde quando nasceram os nossos ancestrais, os nossos povos, das quais nós aqui ainda temos a missão de estar junto com vocês. E essa missão ela não é só do indígena. Eu chamo a atenção especialmente para os nossos apoiadores, para os indigenistas, certo? Para os que amam a causa dos povos como um todo. E é a dignidade humana que está em jogo, não é o povo indígena, é a dignidade humana, certo? Então, eu chamo a atenção porque essa responsabilidade ela está especialmente, tá, com os não indígenas, certo? E isso está garantido, essa coletividade dos povos indígenas, em reivindicações que foram garantidas e fortalecidas em um sonho em 1998, que aqui vocês escutaram o Marcos Terena, vocês escutaram ontem o Álvaro Tucano, alguns se referiram a ele como mais velho. Para mim, particularmente, com todo respeito, eles são especialistas na linguagem da diplomacia indígena para os não indígenas, no direito do exercício e de garantir, especialmente nesta época, onde nós corríamos sérios riscos, nós, inclusive eu era pequenininha, tá? De ter, mais uma vez, um genocídio continuado para com os povos indígenas. Naquela época, nós conseguimos esse grande sonho, garantir a demarcação das terras indígenas, tá? Que esse era o mais importante, tá? Mas nós devemos considerar que, antes disso, volta lá, por favor, nós tivemos grandes datas importantes. 1910, segue, como eu estou falando para vocês, né? Segue a criação do Estado, e aí eu estou falando do Estado constituído, a criação do SPI, a gente segue, de novo, em 1990, em 67, a transição do Estado, do SPI, para a Fundação Nacional do Índio. Em 1970, a gente tem a promulgação do Estatuto do Índio. E, em 1982, pela primeira vez, no Brasil, teve o encontro de lideranças indígenas. Foi no Brasil, tá? Eu sei disso. Eu já tinha nascido, eu nasci em 75, para quem não sabe, mas, mesmo naquela época criança, sempre fui uma criança super observadora, porque sempre tive o meu povo como referência focal. Meu povo, e todos os povos, inclusive de vocês, e eu sei disso, aqueles que são indígenas, nós nascemos e vivemos na praticidade do viver, aprendendo, fazendo. Nós somos igual a filosofia de Paulo Freire, né? Então, é isso. Passa aí, por favor, mais adiante. Então, assim, nós temos esse Estatuto do Índio, está aí uma foto que ela traz, né? Essa foto onde nós mostramos aí. Vocês, muitos têm, essa foto é fonte, inclusive, aí da internet, onde a gente consegue, de novo, garantir a Lei 6.001, que ainda continua o Estatuto do Índio até hoje, e continua, e conseguimos garantir não só o artigo 231, mas vários parágrafos e incisos. Um deles foi especialmente a demarcação e a garantia das terras indígenas dentro de 5 anos. Hoje nós estamos com 30 anos a mais. Com mais 3 anos, todas as terras indígenas no Brasil teriam que ser demarcadas, homologadas e desintrusadas. A companheira e militante e amante da causa, Ana, aqui trouxe aí números importantes para que a gente possa refletir, mas até onde isso, na realidade, na prática, está sendo realizado, onde é que estão as terras demarcadas, reivindicadas e desintrusadas e homologadas. Isso é uma reflexão que eu deixo, porque eu estou dentro da aldeia indígena. Eu vivo dentro da aldeia indígena.
algo é o que se apresenta nos papéis e nas letras frias, como nós temos a Constituição ali, certo? E essa Constituição, até hoje, é reflexo de muitos conflitos no nosso Estado brasileiro, quando não deveria existir, quando nós temos pessoas que nós os constituímos como os nossos representantes legais, tá? Mesmo não sendo indígenas, mas que devem respeitar a Carta Maior de um Estado brasileiro e democrático, que é a Constituição Federal. Eu não sou da área jurídica, apenas eu sou uma indígena, tá? Técnica em enfermagem é o meu exercício profissional, amante da filosofia, porque cursei filosofia, tá? E por isso que, através da filosofia, eu aprendi muitas coisas, inclusive a respeitar o outro, a visualizar o outro melhor, a entender melhor, inclusive, a minha própria ancestralidade, porque o meu povo, nato por si só, são filósofos e entendem, e são conhecedores de todas as áreas do conhecimento. Por favor, passe mais à frente. Olha aí. Luta e avanços do movimento indígena, tá? Por que eu trouxe isso aí para vocês? Luta e avanço do movimento indígena. Eu tenho que falar sobre isso, né? Para nós lutar e avançar no movimento indígena, nós primeiro temos que respeitar aquela primeira imagem que apresentou ali. Na minha região, ela é um dos principais que sustenta a linguagem, o saber e, especialmente, a religião dos povos indígenas, apesar de não ser oficializada, porque religião é o marco principal do poder em qualquer país. E aqui, inclusive, nós também temos, nós somos povo religioso, nós somos povo de espiritualidade forte, mas a nossa religião ela não é de teoria, ela é da praticidade. E para que nós possamos avançar em qualquer luta, em qualquer movimento, nós temos que ser regidos pelo grande ser e respeitar as 4 forças do universo. O Marcos trouxe isso para cá. E aí, por que eu trouxe ali, mulheres, homens, crianças, velhos e idosos, através de um movimento que nós criamos na nossa região, ideologia nossa própria, porque aprendemos com vocês, não indígenas, também que se fazia necessário trabalhar a questão de gênero. E, para trabalhar a questão de gênero e garantir o nosso espaço, nós tínhamos que também passar pela transição do multiculturalismo e avançar, criando o Comitê Intertribal de Mulheres Indígenas. Não somos as menininhas dos olhos de ONGs, nem de missionários, nem de indigenistas nenhum, muito menos do Estado, mas conseguimos realizar um trabalho lindo, maravilhoso, lá. Isso eu aprendi porque eu sempre fui uma mulher observadora, não só do meu viver indígena, mas também do viver de vocês não indígenas, que foram acolhidos pelo meu povo há mais de 518 anos. Vocês foram, mesmo de forma brusca, mas nós o acolhemos, certo? E abraçamos vocês, e hoje nós estamos aqui dizendo queremos e precisamos dar continuidade no avanço e na conquista do que é movimento. E movimento verdadeiro é através disso aí, realizando diversas assembleias, desde o nível local, passando por uma transição de conferências oficiais e reconhecida pelo governo federal também, certo? Por isso que eu trouxe ali, é uma conferência, mas assim, só a título de visualização, mas tem vários processos que nós devemos construir, dialogar esses espaços e respeitar. Essa conferência foi no primeiro governo do nosso presidente Lula. Foi o primeiro movimento após, talvez, Álvaro, você lá estava, o Marcos também estava, e outros, talvez, que aqui estivessem, também estavam. Foi o primeiro movimento oficial que o governo brasileiro criou, da qual eu lembro, oficialmente, que estava todas as vozes dos povos indígenas. Foi nessa conferência que nós mostramos para o governo brasileiro como era que nós gostaríamos, nessa década de 20, que eles trabalhassem as políticas públicas. Foi nessa conferência que nós apresentamos que se fazia necessário criar o Ministério dos Povos Indígenas. Mas nós não tivemos a aliança dos indigenistas, muito menos daqueles indígenas que temos também, que se deixam ser conduzidos pelo
seu ego e pelo seu bem-estar próprio, e não pela coletividade. E aí, de lá para cá, a gente vem perdendo, e cada vez mais o desmonte de diversas instituições de Estado, a exemplo da própria Fundação Nacional do Índio, que tem um papel fundamental, garantir, demarcar, aliás, reconhecer, garantir e demarcar as terras indígenas, e a gente está com a FUNAI se acabando na UTI. Está em transição. Tá? Então, assim, é isso que eu gostaria de trazer. Mas, além disso, é necessário que nós tenhamos aí, ó, essa aliança principal e esse avanço principal, a respeitabilidade pelos nossos irmãos indígenas, que está no universo, independente de ser no Estado brasileiro ou em qualquer outros países, mas nós temos uma afirmação, nós somos indígenas, nós temos uma identidade, Marcos. Nós somos nações, nós somos povos, com uma complexidade e um multiculturalismo muito grande, mas tem algo que nos rege. Independente de qualquer coisa, a gente tem algo que temos a responsabilidade de trabalhar, respeitando a nossa ancestralidade, os nossos velhos, as nossas mães, os nossos filhos e os nossos jovens. E é isso que, muitas das vezes, o Estado brasileiro se apropria para não fazer a coisa acontecer para o bem-estar e a dignidade humana. Eu pediria que passasse, por favor. Tem algo ali que eu trouxe, 2 minutos, algo ali que eu trouxe importante. Não estou fazendo... Eu estou construindo aqui, eu estou aqui numa tentativa de construção de uma política para que a gente possamos avançar em uma linguagem só, respeitando as nossas diferenças. Nós temos que abordar a questão da ética e articular ela com as garantias e a estruturação da racionalidade. Se não for assim, não é possível. Porque eu trouxe ali uma chefe de Estado, a Dilma Rousseff, na época, ela era presidente da República. Porque eu trouxe ao lado a Dilma dentro dos Jogos Mundiais Indígenas. Porque eu trouxe ali diversos povos junto com a Dilma, e a Dilma no meio desses povos, apesar de passarem, que nós só sabemos atirar flecha e fazer barulho. A Dilma ali estava sem segurança. A segurança, ela estava com, mas ela estava diretamente com o povo. Sabe por quê? Porque, naquele momento que ela estava com a bola, teve todo um processo de articulação. E a articulação partiu de indígenas, com vocês apoiando também, tá? E, depois disso, ela foi para dentro de um evento de grande repercussão nacional e internacional, onde nós apenas estamos ali para mostrar o que nós temos de diferente, as nossas práticas tradicionais através do esporte, da cultura, das nossas produções artísticas e de linguagem também. Certo? E a Dilma lá esteve. Ela esteve porque teve toda essa construção e teve pessoas e uma rede envolvida junto com os irmãos Terenas também. Certo? Nós levamos para lá as grandes autoridades maiores nossas, que são os nossos chefes das nossas nações indígenas. Certo? Então, cada povo tem uma ética, cada povo tem uma organização social. Mas, entre nós conseguimos, sim, fazer a compilação dessas particularidades que existem no povo e conseguimos avançar. Quem tem a receita são os povos indígenas. Não é a Graciliana, não é o Marcos Terena, não é o Álvaro, mas somos nós. Vocês talvez tenham um diagnóstico, mas nós temos a receita de trabalhar o que é melhor. Não é para indígena, não, tá? É para a sociedade democrática que respeita os valores humanos e de uma vida que rege esse país, que rege a nossa nação, porque eu falo do nosso país, o nosso país está em crise. E essa crise não foi por nós. Tá? Nos momentos que querem
que a gente apresente, mas no momento que querem que essa crise continue no efeito Penélope, ou seja, que é aquele efeito que eu escutei num indigenista, isso, viu? Ficou gravado. Não ficou gravado aqui, não, ficou gravado aqui. O indigenista disse a seguinte frase, em um curso de capacitação lá na área da educação, que eles trabalham da seguinte forma, né? Na filosofia Penélope, que eles constituem a teia de aranha, pelo dia eles trabalham, aí à noite eles desfazem, para no outro dia eles colocarem os nossos indivíduos a relutar pela a mesma coisa que eles limparam, à noite sujaram, mais ou menos isso. Então, terminou meu tempo. Então, assim, por isso que eu topei o desafio, agradeço ao Daniel Mundurucum, especialmente também a esse espaço do Itaú Cultural, espero que eu tenha contribuído um pouco nesse círculo de saberes. Tá? Mas eu queria só completar uma coisa. Passa lá para o final, por favor, lá no final. Aí, ó. Quando nós mostramos respeitar por outros seres vivos, eles respondem. Com o mesmo respeito por nós, as sementes verdadeiras germinam e frutificam. Graciliano Acanã, Sabedoria Indígena, muito obrigada. E é isso que eu tenho que dizer para vocês. Tá? Aí é meu povo, Cacique Celestino, tá? Muito obrigada, Graciliana. A Graciliana trouxe para a gente várias questões para a gente refletir. Falou dos avanços do movimento indígena ao longo desses anos, né, destacando aí o feminismo indígena. Falou um pouco do desmonte que a gente está sofrendo no país, das estruturas de defesa de direito, enfim, e que nos colocam um desafio imenso pela frente, e trouxe, ao final, a questão da ética, enfim, algo bastante importante para a gente refletir, que eu acho que a gente vai poder ter a oportunidade de falar um pouco mais, você falar um pouco mais, né, daqui a pouco nos debates. E, com isso, eu passo, então, para o Almires. A palavra é para você, 15 minutos, Almires. Baijo Pandekaru, Peimeporã, Pediporã, Coapé, Nhanemehame. Boa tarde a todos e todas, sejam bem-vindas. Vocês vieram bem? Estão bem aqui neste lugar onde nós nos encontramos? Agradecendo o convite para estar aqui, embora este tempo não seja o nosso tempo, não é o tempo indígena, temos que acompanhar o tempo dos brancos, para falar de uma questão que nos é muito cara. E, pegando a linha de pensamento do nosso parente, quando ele e outros estavam, junto com outros, tentando colocar, amansar um Congresso Nacional, tentando mostrar que nós somos apenas diferentes dentro de uma grande diversidade. E por nós sermos diferentes, pensamos diferentes, temos direitos diferenciados. Eles conseguiram plantar uma semente naquele período. Quando eles estavam plantando essa semente, que redundou no artigo 231 e 232 da Constituição Federal, eu estava cortando cana. Enquanto eles batalhavam por um mundo melhor, na qual eu me incluía, eu mal sabia o que eles estavam fazendo, porque não existia toda essa tecnologia de hoje, quase que em tempo real. Hoje nós sabemos praticamente de tudo, ou quase tudo. Eles, então, plantaram uma semente do ponto de vista conceitual de um direito, que se fosse traduzir para o Guarani não é direito, seria Nhanderepu, nosso preço. O preço da vida, o preço de sobreviver, o que nós pagamos para estar onde nós estamos, os caminhos que se seguem a isso.
E algumas vezes esse caminho e essa história, ela é regada a sangue, como sempre foi. Eles plantaram uma semente que nasceu uma árvore. Mas é uma árvore alta demais para nós indígenas subirmos. Nós não somos gatos, nem onças. Até somos, do ponto de vista espiritual. Mas essa árvore se tornou tão alta e soltou os seus diversos galhos. Direito civil, trabalhista, previdenciário, ambiental, entre outros. O galho que mais pesou naquele momento foi um direito fundiário. Como garantir, como seguir os caminhos de uma diplomacia, de um convencimento. Naquele momento, na tentativa de um diálogo, porque não havia o consenso, para fazer com que essa grande árvore, ao derrubar os seus frutos, pudesse ser comido pelo indígena. Mas ele comia, talvez, a casca, porque a polpa e a semente estavam em outro lugar. E como se privilegiou naquele momento somente o direito fundiário, conseguimos sim avançar em muitas coisas. Muitas terras foram demarcadas, outras ainda estão na fila aguardando. Enquanto ele fazia isso, mal eu sabia que ele estava lutando, por exemplo, eles e os demais que aqui estão e outros que já se foram, para me garantir um direito como cidadão, como ser humano, que por acaso é um indígena. E que hoje, essa grande árvore estendeu os seus outros galhos e os seus outros frutos. Por exemplo, eu e ele já entramos na melhor idade. E esse tal de direito, quem é que está, por exemplo, e aí vamos ir um pouco mais para a técnica, quem é que está, por exemplo, conceituando, ou quem é que está pavimentando o caminho que nos garanta uma aposentadoria não digna, como diz a parente, mas ao menos para comer o dia a dia em algumas aldeias que não tem floresta, não tem ouro, não tem nióbio, não tem madeira, não tem nada. Tem fome, sofrimento, frio, morte, choro, sangue, como é o caso de Mato Grosso do Sul. Ou quem é que, por exemplo, está trilhando, pavimentando, buscando dentro desse fruto, cascar esse fruto, tirar a casca para chegar à polpa, por exemplo, do direito penal, considerando que Mato Grosso do Sul é um dos estados que mais tem indígenas encarcerados. E se nós formos olhar por outro lado, o direito trabalhista, porque até então, a grande fala sob minha análise, durante esse evento, foi que as vozes que até então falaram não eram as nossas. E sofri isso na carne, cortando cana. Porque enquanto nós estávamos indo para o único lugar que nos ofereciam como trabalho, porque nós fomos colocados em um lugar que nós não pedimos. E se pensar do ponto de vista do direito, nós não tínhamos nenhum. E estávamos na usina naquele momento cortando cana, porque não tínhamos outra opção. Éramos, naquele momento, da Constituinte, em torno de 10 mil trabalhadores indígenas na usina, trabalhando na condição de trabalho análogo a escravo. Porque um especialista indígena, ou mais de um, disse que
eu, ele, nós, indígenas, todos aqui hoje, dinheiro não tem importância para nós. Que nós vivemos só de forma coletiva, plantando, colhendo e valorizando ao expoente máximo a cultura. A Constituição diz: todos são iguais perante a lei. Opa, espera aí, o indígena não é. Porque, primeiro, ele foi colocado como, antes um pouco, relativamente incapaz. E a Constituição veio derrubando isso. Agora eu sou capaz, mas eu não posso ter um nome, não podia ter um nome até naquele momento, um nome étnico. Eu não poderia ter uma conta em banco, se bem lembram, em 2007 e 2008, correu uma circular entre os bancos que todo indígena que tinha conta em banco deveria ser, naquele momento, encerrada. E desse ponto de vista do direito trabalhista, onde eu estava, 4h da manhã eu estava de pé num caminhão, fazendo chuva ou frio, ou calor, indo para o canavial. À tardezinha vinha todo coberto de carvão de cana, mel, quando conseguia chegar ao final do dia sem um corte de facão. Mas tinha um sujeito que dizia: direito trabalhista não é para os índios, tanto do Ministério Público Federal do Trabalho, quanto de especialistas em índio, os donos de índio. E nós começamos a brigar: não, somos cidadãos, temos um direito, eu também quero FGTS, eu também quero férias, eu também quero rescisão contratual, eu também quero seguro-desemprego. Mas tinha quem dizia: não, isso não faz parte da tua cultura, e daí, cara pálida, eu quero direito. Tu quer me ajudar? E nesse momento, então, a semente que eles plantaram, que se transformou, vamos supor, a maior árvore que eu conheço é uma castanheira. 50, 60 metros de altura. Como eu vou subir? E a metáfora da castanheira, que o fruto dela, quando cai, se ela bater numa paca, a paca morre. E o fruto dessa castanheira, chamada direito, bateu na cabeça do índio e desmaiou ele. Ora, do ponto de vista da nossa cultura, temos na aldeia as meninas que dão à luz seus 14, 15, 16 anos. Ora, se é para ser respeitados os usos e os costumes, conforme o 231, elas não tinham, até em muitos estados, ainda não têm o direito ao auxílio maternidade. E por aí nós vamos debulhando essa espiga de milho chamada direito, que são centenas e centenas de grãos. E cada lugar tem o seu modo específico de agir, às vezes tão pura e simplesmente por falta de vontade política. Dentro de uma aldeia as coisas não correm separadas. Então, da semente que foi plantada, vários indígenas, usando essa metáfora da roça, foram plantar. Um foi plantar a banana da educação, o outro foi plantar a mandioca da saúde. E alguns outros foram plantar outros tipos de plantas na perspectiva de colher algum fruto que fosse negativo, positivo do ponto de vista do direito. Quantos e quantas pessoas que lutaram ao nosso lado? Dalari, por exemplo, que elaboraram teses lindas, mas a tese tem que convencer ou tem que ter o lobby. E, por último, nós vivemos o que é o nosso, hoje, temor. O marco temporal. Ainda continuamos na área fundiária.
Porque sem terra, onde é que nós vamos parar? Paramos em qualquer lugar, menos no nosso lugar que é de direito. As condicionantes. Nós fomos junto aos ministros tentando mostrar a eles que não era viável que fosse dada a sentença considerando as terras em ilhas, mas elas tinham que ser todas sem separação. Conseguimos pelo menos isso. Mas veio as 19 condicionantes. E depois nós vemos a PEC 215. E nós vemos outras portarias que vão nos fechando a porta. Uma cerca invisível, sendo utilizado um arame chamado direito, para impedir com que nós possamos ter aquilo que nos foi roubado. E desse ponto de vista, então nós temos hoje, eles plantaram a semente. Eu sou da geração seguinte, que tentou trazer para dentro das aldeias ou o convencimento para aqueles que são chamados de operadores de direito, que havia um direito diferenciado. Mas, infelizmente, nos ministérios públicos federais da vida, no judiciário, nós não temos amigos. Às vezes nós temos um inimigo declarado. E esse ainda é o grande problema. Esse e tantos outros que se somam. O direito, usando ainda a metáfora da árvore, não é uma só árvore, é uma floresta de símbolos que por poucos é interpretada de forma positiva em relação a nós. Obrigado pela atenção. Obrigado, Almires. Você traz aqui uma série de questões, enfim, apesar dos avanços no direito fundiário, os outros direitos, né, a enormidade de outros direitos que nós ainda temos colocados como desafio no sentido de reconhecer a especificidade que é da vida e da necessidade das demandas, né, dos povos indígenas perante a forma de fazer do direito não indígena, né, e do muito que a gente ainda tem para percorrer. E acho que você também tocou num ponto crucial, que é o marco temporal. Né, o marco temporal, a tese do judiciário, que põe em risco o próprio reconhecimento territorial que está na Constituição. Então, para além de um Congresso cheio de animosidades e disposto a passar legislações que reduzam e violem direitos indígenas, a gente tem agora um judiciário que inventa teses, que cria teses e interpreta ao seu bel prazer, né, e no sentido de reduzir aquilo que a gente imaginava que estava consolidado. Enfim, isso posto, eu acho que a gente tem que abrir para a plateia, para perguntas. E nós temos aqui uns 10 minutinhos, 15 minutinhos para perguntas. 12, desculpe. Não, boa tarde. Acho que foi uma brilhante roda de conversa. Parabenizar aí aos ouvintes, né, que não estão aqui, mas espalhados pelo país. Essa é a verdadeira história de lideranças. Nós, muitos líderes, eu sou um dos líderes aqui do país, ainda vivo, às vezes mal falado por aquelas pessoas que não conhecem a luta. Queria dizer para você aí, meu companheiro e irmão Marcos Reda, você é um brilhante diplomata que eu conheço. Tenho defendido você em todos os lugares,
apesar de que nossos parentes gostam de jogar pedra. A mim também faz a mesma coisa. Eu não conheci o SPI, Rondônia não conheci, mas, lendo a história, imagino que foi difícil tratar da questão indígena. Queria dizer a você, Marcos, foi brilhante a sua participação aqui no movimento indígena no Brasil e nas instâncias também internacionais, né, que você levou a nossa preocupação. Parabéns a você, ao Krenak e outras lideranças, né, como o Davi, Copenaua, ou mesmo o Paiacã e outras lideranças que já partiram, como Moura. Nós tínhamos uma equipe de líderes pensadores à época. Eu fiz parte disso e estou aqui. Eu também conheço a história daqueles chefes executivos da FUNAI. Não foi por falta de lei ou por falta da FUNAI que nós continuamos desse jeito. Muitos de nossos amigos que passaram pelas ONGs foram presidentes nesses últimos anos. Muitos indigenistas, antropólogos, advogados foram os presidentes da FUNAI, que mais problemas trouxeram também. Isso é vergonhoso. Mudar de bandeira de luta para defender o patrão. Isso eu tenho visto nessa FUNAI. Eu nunca estive assim fora do movimento indígena, não. Como a Graciliana, eu sempre estive. A última grande reunião, primeira grande reunião que fez, eu estava pelo meio, você estava pelo meio, as leis estavam pelo meio. Não, Meira, aquele outro lá do Rio de Janeiro, o Mercer, né? Nós estivemos juntos. Foi uma grande reunião patrocinada com os recursos do Estado brasileiro. Mas outras pessoas que sucederam à FUNAI, começa tudo do zero. É assim que funcionam as coisas da FUNAI. Quando a gente começa, que vai dar tudo certo, não, chega outro presidente e vamos começar do zero. Tudo do zero, tudo do zero. Queria que você fizesse esse comentário, essas coisas assim para mim. Marcos. Obrigado, Álvaro. A gente pega mais uma pergunta e aí passa para cá. Tem mais quantas aqui? Tem mais uma lá do outro lado. Quantas mais a gente tem? Só para saber. Então, mais uma. Então, tá bom. Bom, meu nome é Silvia Vilauver, não quero fazer pergunta, eu quero fazer um apelo para as pessoas que estão aqui. Porque eu comecei em 84, no encontro de 500 lideranças indígenas, eu caí nesse encontro e fiquei sabendo tudo o que aconteceu nesse país, que os brasileiros não sabem até hoje. E participei de várias coisas que você mostrou aí, desses encontros todos. Participei da UNIVA e acompanho esses antigos do movimento indígena, me considero militante do movimento indígena, e eu quero fazer um apelo para as pessoas que estão aqui que repliquem, repassem, apoiem, denunciem as atrocidades, as violências que acontecem no nosso país desde 1500 até hoje. E esse encontro está sendo muito importante, o que estão falando de coisas que fazem parte da história indígena, que a maioria dos brasileiros não sabem. Tem que reescrever essa história, incluir nessa história indígena. Então, isso é o apelo que eu quero fazer. E também agora eu estou com um programa de rádio para quem quiser continuar esse tipo de denúncia, história e memória. Obrigada, Silvia. Próxima, então. Terceira e última, eu acho, para dar tempo de responder. Boa tarde, parabéns à mesa, parabéns pelo grande ensinamento aí dos grandes mestres. Eu estou só aprendendo, né? Mas eu quero cutucar de novo, porque a minha pergunta ontem não foi respondida, né? E é justamente o que o parente Almires, muito parabéns pelo seu posicionamento, traduziu o que eu disse ontem. Se eu não fui muito claro, eu vou estar sendo... Ele esclareceu, quando eu disse que a Constituição é uma mentira. Não que eu estou desvalorizando toda a luta e estratégia do movimento indígena da época. É no sentido de quando delibera o marco temporal. Quando, um exemplo concreto, midiático, que a gente conhece, usina Belo Monte. Você expulsa todos os indígenas lá, mesmo tendo a terra demarcada, homologada, que é isso ilusoriamente
vem para mentir que nós indígenas somos donos. Não, é a terra da União, não é um indígena. E aí, isso que eu gostaria de... Porque, por mais que você tenha lá tudo declarado na Constituição, que a partir do momento que você demarca a terra, ela está protegida. Também, isso é mentira. Agora, como tornar isso verdade? É isso que eu gostaria de falar. Sendo político, ela está lá no governo, como presidente, ou de fato, assinando papel como proprietários? Nós não somos proprietários de terra, não somos latifundiários. O latifundiário é proprietário. Ele vai lá, grila, faz posse, aí, né, esquenta o documento no cartório, aí ele se torna proprietário. Não é isso que acontece com nós indígenas, né? Para ter autonomia em nosso território e promover a ancestralidade, o que a gente tem que fazer? Fala aí para nós que é jovem aí. Obrigada. Eu vou passar aqui acho que um minutinho para cada um da mesa falar e já fechar, tá? Marcos. Bom, como disse o Almires, nós estamos mexendo com uma árvore muito grande, né? Pegando o exemplo dele, que ele deu. E nós somos muito poucos no Brasil, né? Mas nós temos muita força, né? Muita força. O que eu queria dizer é que a tese do direito indígena, ela, como eu coloquei ali, todos os direitos indígenas não foram feitos por nós. Foi um olhar de quem ou gostava da gente ou que queria defender as nossas causas. E por isso que essa árvore cresceu, como disse o Almires, e o risco é cair uma fruta em cima da nossa cabeça, né, e derrotar a gente. Mas a gente tem que saber driblar essas coisas também. E o que eu queria dizer é que isso não é um desafio difícil de atingir, porque está vindo aí a nova geração, né, de analistas. Uma coisa que eu até conversei com o doutor Almires, aí temos que, inclusive, tratá-lo assim, né, doutor Almires, é que nós precisamos ter uma tese do direito indígena feita por um índio, né, com todas as vírgulas que o direito requer. Porque, se nós não fazemos, os advogados contrários estabelecem, como a própria Ana deu alguns exemplos aqui. E outra coisa que o Álvaro pergunta, né, sobre esses presidentes da FUNAI que vêm do movimento pró-índio, uma das grandes catástrofes que a gente vive hoje na FUNAI foi a extinção dos chamados postos indígenas, né? Chamado postos indígenas, quando o sistema do último governo extinguiu todo o indigenismo que vivia dentro da aldeia e criou na frente da FUNAI um posto policial para proteger a FUNAI. Isso ainda não caiu, é uma portaria do Ministério da Justiça que ainda está valendo. Quem vai resolver a questão do índio é a polícia, é a Guarda Nacional, não mais o negociador indigenista, né? Que é grave. Então, rapidamente comentando isso, vai dizer que a gente não pode desanimar, e sim avançar. Graciliana, obrigado, Marcos. Um minutinho. No meu ponto de vista, o seguinte, eu considero o seguinte, para que nós possamos avançar junto, coletivo, mais de 230 povos indígenas no Brasil, com direitos garantidos constitucionalmente, e repito mais uma vez, esses direitos ainda continuam nas letras frias do papel, é necessário que nós tenhamos, primeiro, entre nós, uma ética do diálogo, do consenso, para com estes que até hoje teimam em sonegar os direitos que eles próprios garantiram nessas letras frias do papel, dos papéis, aliás. E não garantiram porque quiseram, não, porque são humanos. Nós temos que articular isso. Os povos indígenas são pessoas e, além disso, nós temos esses direitos porque eles também reconheceram, enquanto pessoa humana, que nós somos povos com alma e, acima de tudo, com espiritualidade. O Pataxó,
que anteriormente fez, ele tem mais de 518 anos. Não só é 518 anos, não, tá? Nós temos mais de 518 anos de contato direto com essa dita civilização e esses ditos colonizadores. Nem por isso eu vou deixar de amá-los. O amor me move. Certo? Por isso que se faz necessário que a gente tenha esta respeitabilidade para com o outro, através do que está garantido constitucionalmente, com o respeito e exigindo o respeito. Quando os nossos velhos avançaram em 1988, foi com isso. Eles saíram de dentro da aldeia, eles saíram com toda a sua ancestralidade e toda a sua espiritualidade, e eles se juntaram lá com mais de 230 povos do Brasil. Eu digo isso porque, até hoje, os meus velhos lá, o cacique Celestino, que ali conta, ele fala isso. E eles conseguiram se entender e ser respeitados pelos nossos representantes nos tribunais, tanto da Câmara Federal quanto do Senado. Está faltando esta sabedoria indígena, articular a sabedoria do seu direito com a racionalidade. Hoje nós temos muitos indígenas que são formados, tá, nas academias universitárias, em diversas áreas do conhecimento, mas estão ainda deixando isso apenas no seu, talvez no seu sonho, sem voltar lá para a aldeia, sem articular a ética que existe dentro da sua comunidade e do seu povo, trazendo para o que eles aprenderam nas academias de letra. É assim que a gente consegue avançar. Assim a gente consegue avançar. Se não for assim, a gente não vai conseguir respeitar, a gente sempre vai ter os indigenistas, mesmo de forma sem a gente compreender, exercendo o poder por nós próprios. Tá? Quem tem que exercer o poder somos nós, indígenas, também. Por que não? Se apropriam simplesmente da fala, que vocês não se entendem entre vocês e não tem como colocar um presidente da FUNAI. Um exemplozinho só. Mas não só é nessa área. Hoje nós temos saúde indígena, hoje nós temos vários parlamentos. Hoje criaram uma história de parlamento, a gente ter, a partir dessas eleições atuais, tá, vários candidatos, deputados estaduais e federais. Mas quem está sendo empoderado lá são os que os indigenistas querem que sejam empoderados, porque simplesmente não tem, na maioria das vezes, não tem esse apoio local do povo. Nós estamos lá para representar não só os povos indígenas, nós estamos lá para representar a nação brasileira. E a nação brasileira estou eu também lá composta. Então, é isso. Obrigada, Graciliana. E a gente está com o tempo estourado, mas eu vou ser justa. 1 minuto, por favor. Almires. Só esclarecendo, eu não sou advogado, sou apenas bacharel em Direito. Eu preferi caminhar pela universidade para conhecê-la por dentro, na tentativa de amansar a universidade, na tentativa de criar em grupos de estudantes, agradecendo a presença dos que aqui estão, que querem aprender. E aí, parente, partir de onde você está. Se tu sabes aonde você está, quem tu és, e tu sabes aonde tu queres chegar, então, olha ao teu redor, veja quem são os seus amigos, veja com quem tu pode contar. Inimigos nós conhecemos, às vezes os amigos nós não conhecemos. Às vezes eles estão perto, às vezes eles estão longe. Conheça-os, converse com eles, dialogue, se une, se junte. Quando se vai fazer uma roça é assim. Um sozinho leva semanas. A comunidade junta, os amigos, seja lá de perto, seja os de longe, os pequenos ou os grandes, nunca se esqueça do pequeno. O grande pisa em tu, o pequeno te socorre. Quando tu conseguir, tu tem que estabelecer uma rede de relacionamentos. Quando tu conseguir isso, não é que tu vai ter garantia de alguma coisa, mas você vai poder caminhar um pouquinho mais longe.
Talvez essa seja a grande lição. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu queria especialmente agradecer a vocês três pelos ensinamentos que compartilharam aqui, pelas histórias, pelos causos, pela oportunidade de estar aqui. Agradecer a todos os presentes e ao Itaú Cultural. Obrigada.